Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja fiel à Palavra de Deus e relevante, uma igreja abençoadora, que tem feito diferença na cidade de São Paulo, plantando igrejas em todo o estado e até mesmo fora do Brasil. A Igreja de Pinheiros é pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um amigo precioso, um homem de Deus, e eu tenho o privilégio de trabalhar com ele como seu pastor colaborador. O programa Trocando Ideias tem como objetivo dar respostas às mais diversas perguntas que as pessoas têm no coração e nem sempre têm a oportunidade de fazê-las. Então hoje nós vamos lidar aqui com 5 perguntas que podem ser as suas perguntas. Então, vamos agora já de imediato ver a primeira pergunta do programa de hoje. Oi, pastor Hernandes, eu sou Simone Antoniassi. Eu gostaria de perguntar, a falta de fé pode impedir o agir de Deus? Ô Simone, a sua pergunta é muito interessante. Eu responderia para você, pode e não pode. Não pode se você considera que Deus é soberano e Ele faz tudo o que Ele quer, quando quer, da forma que quer, sem pedir licença para ninguém. Ele é Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E eu respondo, pode porque a própria palavra de Deus descreve algumas vezes que Jesus deixou de fazer milagres, sinais em determinados lugares, por causa da incredulidade do povo. Quando você se rende ao ceticismo, à dúvida ou à incredulidade, você está, de certa forma, impedindo o agir de Deus nesse sentido, porque Ele age de acordo com a nossa fé. Muitas vezes eu digo assim, seja feito conforme a tua fé. Então, a fé aciona certamente esse braço da providência de Deus em nosso favor. Nós não devemos orar, por exemplo, duvidando no nosso coração, porque aquele que duvida, ele não vai alcançar o que está pedindo. É pedir com fé, é pedir com a certeza de que o Deus que promete é fiel para cumprir o que prometeu. É por esta causa que nós devemos conhecer as promessas de Deus, orar as promessas de Deus e nos apropriarmos das promessas de Deus, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Vamos à segunda pergunta do programa de hoje. No momento da morte do crente, a gente já vai direto para o céu ou tem um tipo de um sono profundo até a segunda volta de Cristo, o momento que todos ressuscitam, né? Então, essa é a pergunta que eu tenho para o senhor hoje. Muito obrigado, Rafael, por esta importante pergunta. Bom, vamos dar uma olhadinha no panorama geral sobre o que as pessoas pensam sobre isso. Se você perguntar isso para um materialista, ele vai dizer o seguinte, bom, morreu, acabou, o homem é apenas matéria, morreu, cessou, não tem mais nada. Ele é pó, volta para o pó e acabou. Outra pessoa pensa o seguinte, morreu, a alma sai do corpo e fica vagando, perambulando até uma próxima reencarnação. Assim pensam os espiritualistas. Se você perguntar isso para a teologia católico-romana, vai dizer o seguinte, não, morreu, a pessoa não é suficientemente boa para ir para o céu, nem suficientemente má para ir para o inferno, então ela vai para o purgatório. E a alma fica lá penando, sofrendo, até se purgar e então ir para o céu. Se você perguntar isso por um adventista do sétimo dia, vai dizer, não, morreu, a alma fica dormindo até o dia da ressurreição. A grande pergunta que deva ser feita é, o que é que a Bíblia diz sobre este assunto? Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero tratar com você, Rafael, é 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5.
aliás, desculpa, capítulo 5, versículo 8, está dizendo o seguinte, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Segundo texto, Filipenses 1:23 diz assim, morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vamos pegar outro texto, aquele texto que Jesus disse para o ladrão lá da cruz, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morreu, ele entregou o Espírito ao Pai. Pai, recebe o meu Espírito. Muito embora o corpo de Jesus foi para a sepultura. Então, na linguagem bíblica, quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada e entra imediatamente na glória. Já começa a desfrutar as venturas do céu. É bem verdade que nós chamamos esse tempo entre a morte e a ressurreição do período intermediário, porque sua alma está no céu, porque a alma sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que habita num corpo. De tal forma que quando Jesus voltar em glória, aquela alma que está lá no céu, reinando com Cristo, já desfrutando das venturas celestiais, voltará com Ele. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só então os vivos, os que estiverem até a volta de Jesus, serão transformados e arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. De tal forma que vai ser na segunda vinda de Cristo que aquela alma que já está no céu vai se unir a este corpo que vai ressuscitar. De que maneira? Incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E então, de forma plena, corpo e alma agora glorificados, nós desfrutaremos para sempre, sempre, de toda a plenitude da bem-aventurança. Vamos à terceira pergunta do programa de hoje. Pastor Hernandes, o que entendemos por galardão? Adriano, este assunto, a galardão, não é um assunto tão fácil, tão simples de entendimento à luz da Escritura. Até porque a Bíblia fala dos galardões, mas não detalha com precisão o que de fato é esse galardão ou galardões. Por exemplo, nós podemos pegar Daniel capítulo 12, aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas no firmamento. Nós podemos pegar, por exemplo, o que Jesus disse, até um copo de água fria que você der a alguém em nome de Cristo não ficará sem galardão. Ou poderíamos pegar ainda o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versos 11 a 14, quando o apóstolo Paulo trata que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, e como prudente construtor você deve edificar sobre o fundamento com material que resiste ao fogo, como pedras preciosas, ouro e prata. Porém, se construir sobre o fundamento com feno, palha e madeira, a obra de cada um será provada pelo fogo. Esse será salvo como que através do fogo, mas não receberá galardão. Então, numa linguagem do texto, tem muita gente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, mas não vai receber galardão. Por quê? A salvação é de graça. Quando você crê em Jesus, Ele comprou com seu sangue. Porém, o galardão é pelas obras. A salvação é de graça. Você não entra no céu pelas suas obras, mas você recebe os galardões pelas obras. Na linguagem de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo trabalha lá que o nosso corpo, o corpo da ressurreição, será como os astros. E Paulo diz, há diferença entre estrelas e estrelas. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de resplendor. Assim será também a ressurreição dos mortos. Passa-nos a ideia, à luz de 1 Coríntios 15, que todos lá no céu vamos brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Bom, claro que lá no céu não vai ter ambiente para disputa, para ciúme, para inveja, que todos vão estar plenos, mas pense você que você pode ter um copo de 300 ml cheio,
você pode ter 1 litro d'água cheio, você pode ter um vaso com 5 litros cheio, todos vão estar cheios, mas nem todos vão ter a mesma proporção. Penso que é por aí que nós deveríamos analisar a ideia dos galardões. 4ª pergunta do programa, vamos lá. Eu sou Márcia Regis, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a minha dúvida é errado um casal não querer ter filhos? Ô Márcia, é um privilégio poder responder sua pergunta, você é uma pessoa muito querida, estamos sempre lá em Pinheiros juntos. A sua pergunta, ela precisa de ser examinada sob ângulos diferentes, penso eu. Quando Deus instituiu o casamento, está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ponto. Marido e mulher formam uma família plena. Porque se eu falar que é pecado o casal não querer ter filhos, ou errado, e os casais que não podem ter filhos? Seriam então uma família imperfeita, incompleta, infeliz? Bom, então não é obrigatório, 100% necessário ter que ter filhos. Agora, é natural que um casal queira ter filhos, porque também Deus ordenou: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Então, é natural que a nossa descendência possa crescer, se procriar. Porém, Márcia, o grande problema, penso eu, é a questão da paternidade e da maternidade responsáveis. Há muitas pessoas que não se planejam para ter filhos. E têm filhos sem qualquer planejamento, sem qualquer responsabilidade, para depois deixá-los à míngua, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista de criá-los como a Bíblia ordena, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, ter filhos para não cuidar deles é melhor não tê-los. Agora, podendo tê-los e não querer tê-los por egoísmo, porque dá trabalho, porque vai ter lutas pela frente, aí eu penso que não é uma atitude sensata, nem uma atitude altruísta, porque o nosso papel é investir e não buscar apenas o nosso deleite, o nosso conforto. Ter filhos dá trabalho, mas é uma grande bênção. Os filhos são a alegria dos pais, os filhos continuam a história da nossa família no mundo, e criar filhos para a glória de Deus, educando-os, ensinando-os no caminho de Deus, é uma grande aventura e é uma grande bênção, com recompensas de consequências eternas. Vamos à última pergunta do nosso programa de hoje. Vamos lá. Eu sou Natanael Vieira. Eu queria saber, o que fazer quando o casamento vai mal? Bom, Natanael, tem que fazer alguma coisa, né? Se o casamento vai mal, a pior coisa que pode fazer é não fazer nada, né? Quando uma pessoa não faz nada, se acomoda, faz de conta que o problema não existe, age como um avestruz, enfia a cabeça na areia e acha que o problema não é real, eu acho que é uma atitude perigosa. Quando o casamento vai mal, e às vezes o casamento pode passar por lutas, por provas, não se deva também desistir do casamento. Nós estamos vivendo uma geração hoje que não quer enfrentar a luta, não quer enfrentar a crise, não tem tutano para enfrentar as dificuldades da vida. Então, se o casamento vai mal, é preciso diagnosticar o que está acontecendo. É preciso ter humildade para fazer o diagnóstico, reconhecer o erro, pedir perdão, fazer correção de rota e mudar. A melhor maneira é você pensar não no seu próprio bem, mas pensar na felicidade do seu cônjuge. O que ele precisa? O que eu posso fazer para agradá-lo? Como é que eu posso agir para que meu cônjuge seja mais feliz, mais seguro, mais pleno de alegria? Se eu pensar em mim, não, eu mereço, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, o outro tem que viver em minha função, o casamento adoece. O amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Se houve erro, problema, é hora de exercer o perdão. O perdão restaura, o perdão cura, o perdão dá possibilidade de um recomeço, e muitas vezes esse recomeço ainda é mais bonito, porque o amor se renova e a caminhada vai ser linda, abençoada e bem-aventurada. Pois bem, nós estamos encerrando esse programa, mas eu gostaria nesse momento de fazer um convite muito precioso a você.
venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Somos uma igreja viva, dinâmica, alegre, acolhedora, bíblica, contemporânea e uma igreja relevante. Uma igreja para você, uma igreja para a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde, 7 horas da noite. Temos também escola bíblica dominical às 9h40 e às 5h40 da tarde. Uma igreja para abençoar a sua vida. Toda segunda-feira tem uma conexão com Deus, você não pode perder. Toda terça, 2h30 da tarde, Mulher Esperança. É uma igreja de portas abertas, está esperando a sua visita e será você muito bem-vindo em nosso meio. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa Trocando Ideias.